Está entrando no ar o programa Vida e Cidadania. Essa semana o programa vai tratar sobre a questão da preservação e a importância do meio ambiente. Nossa equipe esteve no Parque Estadual de Ilha Anchieta e registrou os principais atrativos desse paraíso ecológico. Para conversar com a gente a respeito desse tema, está em nosso estúdio o mergulhador, biólogo e ambientalista Paulo Savaia. Tudo bem, Paulo? Tudo bom. Paulo, fala um pouquinho para a gente a respeito da história da Ilha Anchieta e como ela está agora. Tudo bem. A Ilha Anchieta é um parque ecológico, tá? Localizado no litoral norte de Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo também. E eu percebo assim, eu convivo com a Ilha Anchieta há 8 anos, eu percebo que as famílias que chegam lá, o turista, ele busca o algo mais. O algo mais que ele não tem em terra. Primeiro que é uma ilha. Sendo uma ilha, a pessoa é obrigada a navegar mais ou menos 40 minutos em uma escuna. Então já envolve a aventura da navegação. A chegada na ilha já é uma aventura que o pai quer passar isso aos filhos. Eu tenho observado também pessoas curiosas que vão em busca da história da ilha, que lá tem o presídio, que em 1950 teve um motim. Então ele tem toda uma história que envolve natureza, ele tem ruínas. Então a ilha é um local que ela atende diferentes castas da população. Então eu percebia, por exemplo, que as pessoas chegam meio assustadas quando chegam na ilha. Por quê? Porque são pessoas que trabalham na cidade. São executivos, são pessoas que trabalham no comércio, então são pessoas que são muito vinculadas à rotina. E a ilha não é uma praia comum. A ilha lá, quer dizer, tem uma infraestrutura muito básica. Então, a pessoa para chegar a um parque desse, afastado de recursos, quer dizer, ela tem que ter uma disposição a ir para uma aventura. Então, quer dizer, a ilha ela é seletiva no público que ela vai receber. Então, eu percebo assim que muitas crianças, os adultos mesmo, eles chegam apreensivos na sua primeira hora de estado de permanência na ilha, depois pulam, saem para mergulhar. Quer dizer, o que a pessoa vai fazer numa ilha? Ela vai quebrar a rotina. Como que ela vai quebrar a rotina? Numa caminhada. Ela vai usar uma trilha para observar um pássaro, ela vai tentar resgatar aquela sensibilidade que ela perdeu na cidade. Tá? Que é o tal do dia a dia. O que a pessoa faz? Trabalha, depois vai para um shopping, depois vai assistir um jornal. Quer dizer, e a ilha não é nada disso. Quer dizer, a ilha, a pessoa vai tentar resgatar o lado selvagem que ela tem. Porque a ilha tem mistério. Não só por ser ilha, mas o recurso natural, a natureza é muito forte. Eu acredito assim que o dia a dia nosso, dentro de uma área urbana, é muito massificante. Então as pessoas hoje, dessa era, elas estão buscando extravasar, ou buscar energias de outras fontes, a não ser quebrando a rotina. Então eu percebo assim que na ilha a pessoa quer ver um sabiá, ela quer ter contato com uma capivara, com uma paca, com um tatu, uma cutia. Quer dizer, lá, sendo um ambiente semi-selvagem, que outrora ele era altamente selvagem, mas a gente chama de movimento antrópico, a invasão do homem, quer dizer, quando o homem penetra no ecossistema e começa a interferir na dinâmica do mesmo. Então, quer dizer, a pessoa vai lá naquela expectativa. Que expectativa? De chegar e ver uma tartaruga. É o prazer de ver uma tartaruga botar a cabeça para fora. Uma tartaruga que não é dentro do aquário. Quer dizer, ela não quer simular, ela quer fazer parte, porque nós somos parte da natureza. Então, eu vejo assim, quer dizer, a pessoa vai na ilha para buscar o algo mais que numa cidade não tem. E a nossa equipe esteve lá no Parque de Ilha Anchieta conferindo um pouco dessa história que você contou pra gente. Acompanhe na matéria um pouco mais a respeito da Ilha Anchieta. Criado em 1977, o Parque Estadual da Ilha Anchieta é um dos principais pontos turísticos de Ubatuba. O parque ocupa a totalidade da ilha. Além de proteger as riquezas naturais, preserva o rico patrimônio histórico-cultural. O acesso à ilha é feito por barcos, numa viagem de 50 minutos, partindo do Saco da Ribeira. Nós temos horário de funcionamento das 8 às 18 horas, sendo que na temporada funciona até às 19 horas. Fora da temporada, o parque é fechado às quartas-feiras e nós recebemos visitantes tanto de escunas quanto de particulares. Ao entrar no parque, o visitante é recepcionado por guias e deve pagar uma taxa, mas a intenção do parque é deixar o turista à vontade.
Primeira placa que você encontra no parque é: bem-vindos ao Parque Estadual da Ilha Anchieta. Essa ilha é sua. Nós achamos importante que as pessoas acreditem que realmente o bem público pertence a ela. É uma noção de cidadania que não é muito difundida entre nós, né? As pessoas não têm esse conhecimento de que o bem público é dela. Quando o visitante chega à ilha, ele tem acesso a 7 praias. E quem estiver disposto a uma caminhada pode fazer trilhas no meio da mata. Hoje nós temos aberto ao público 2 trilhas. A trilha da Prainha do Engenho, que é uma trilha autoguiada, então os visitantes podem percorrer essa trilha sem necessidade de guias. E temos a trilha da Praia do Sul, que é uma trilha guiada. Então há necessidade de agendamento e há necessidade de que seja acompanhado por um guia. Com uma área de 828 hectares, um dos maiores atrativos da ilha são as praias e a diversidade da fauna e flora. A beleza natural é algo que fascina o visitante, que pode entrar em contato com a Mata Atlântica, animais marinhos, terrestres e mais de 50 espécies de aves. Sendo assim, o visitante deve respeitar algumas normas de preservação do parque. A gente acha super importante estar abordando que aqui é um parque estadual, né? Então é uma área protegida, onde o visitante tem algumas normas e que devem ser respeitadas, e também que ele pode colaborar com os objetivos de conservação da unidade. Uma outra atração do parque é o Projeto Tamar, Programa Nacional de Proteção às Tartarugas Marinhas. O Projeto Tamar existe há 20 anos, ele nasceu no Nordeste, né, na Bahia, mais exatamente, lá é a base mãe, é uma área de reprodução, e aqui em Ubatuba é uma área de alimentação. São trabalhos diferenciados, mas que se completam, né? Aqui na área de alimentação a gente garante a idade juvenil da tartaruga, para que ela chegue à idade adulta, ela suba a costa brasileira e vá desovar lá no Norte e Nordeste. Com grande número de tartarugas em extinção, o projeto, que está há 8 anos na ilha, tem como objetivo principal a educação ambiental. No planeta existem 7 espécies de tartarugas marinhas. Dessas 7, ocorre 5 aqui no Brasil. Tá? E essas 5 espécies estão ameaçadas de extinção. Então esse é o nosso grande objetivo, tirar uma por uma, né, dessa lista de ameaça de extinção. Lixos e redes pesqueiras são os maiores predadores das tartarugas marinhas. Por isso, durante a visita, os turistas aprendem a importância da preservação. A educação ambiental é fundamental, né? Em qualquer projeto de conservação, educação. Então, a visitação é muito importante, porque o nosso trabalho se fundamenta na educação ambiental da comunidade local. Mas, obviamente, que é muito importante a visita do turista aqui também, principalmente em temporada. Você ensinar ao turista que mora em São Paulo, São José, em qualquer outro lugar, a não jogar o lixo no mar, você já está favorecendo o mar, a qualquer animal marinho e principalmente as tartarugas marinhas, já que se a tartaruga marinha comer um pedacinho de plástico, né, que é o lixo jogado no mar, ela vai morrer. No parque, o Projeto Tamar possui um tanque, onde os visitantes podem conhecer 3 tipos de tartarugas. O projeto é patrocinado pela Petrobras, IBAMA e Fundação ProTamar, que arrecada fundos com a venda de camisetas e utensílios, recebendo mais de 60 mil pessoas por ano. O Tamar, por estar aqui na ilha, as pessoas acham que o acesso é difícil, mas não, né? Tem o Saco da Ribeira, Itaguá, que tem as escunas que chegam aqui na ilha. A ilha é linda e, além de ser toda essa beleza, ainda tem o Projeto Tamar. E se as pessoas não puderem chegar aqui na Ilha Anchieta, tem a nossa base, lá no centro de Ubatuba, que são 5 tanques com várias espécies de tartarugas, vários tamanhos, e tem filme, tem maquete, tem toda uma estrutura legal, então as pessoas podem chegar lá ou aqui que vão ver coisas bonitas. Eu achei interessante o Projeto Tamar, onde nós vimos as tartarugas. Tranquilidade, paz e natureza. Isso é Ilha Anchieta. Se você quer tranquilidade, descansar, aqui é o melhor lugar.
Realmente a beleza da ilha é uma coisa indiscutível, né? E, Paulo, uma das coisas que o diretor do parque, o senhor Manuel Azevedo, ressaltou foi a questão da valorização da cidadania nas pessoas que visitam o parque. Enquanto biólogo e ambientalista, como você vê a intervenção do homem com o meio ambiente local? O interessante é que a pessoa vá ao parque, sabendo que ele é dono do parque, então que ele vá com a intenção de preservar. Eu cansei de ver pessoas lá levando orquídeas e bromélias embora dentro de sacolas. Cansei de ver pessoas fazendo churrascos e largando os subprodutos do churrasco. As latinhas, saco plástico, um impacto que eu verifiquei muito. A pessoa come o churrasco e a carne vai embalada no plástico. Só que o animal nativo, ele não sabe que o plástico é nocivo. O que acontece? O plástico fica com um cheiro, com o sabor do sangue da carne. E quando o animal come, principalmente tartaruga, o seu material jogado no mar, morre sufocado, asfixiado. Então, o que a gente pede? Primeiro, que você, indo ao Parque Estadual da Ilha Anchieta, você saiba que você é dono. Se você é dono, você tem que zelar pelo aquele patrimônio. O que é zelar pela natureza? Evitar ao máximo interferir na dinâmica. A natureza tem um tempo de absorção do lixo. Só que, quando a demanda do turista é muito grande, você começa a ter aquele efeito gaiola suja. Imagine um passarinho que você não limpa a gaiola há 6 dias. Lá é um fragmento de ecossistema. Sendo um local pequeno, com uma demanda grande do turismo, o turismo gera lixo, e esse lixo pode ser orgânico, inorgânico, isso aí pode interferir. Então, a gente pede que a pessoa vá à ilha, mas com uma consciência preservacionista. Já é observado sim, um impacto em relação aos animais. Por quê? Porque o turismo em si, ele gera o quê? Gera barulho. Então, os animais têm medo. Então, ocorre uma evasão para dentro da mata. Então, você começa a ter um desbalanceamento na cadeia alimentar quando os animais começam a sair de um local do ecossistema e frequentar outro local. Paulo, você também é mergulhador e faz algumas filmagens, né, subaquáticas. A ilha tem 7 praias e tem 2 trilhas que podem ser visitadas. Como você vê o estado de preservação em que se encontra o ecossistema e de que maneira você acredita que o homem está interferindo nisso? Vamos na parte marinha, na parte subaquática, por exemplo, eu vejo muita latinha, quer dizer, muito material relacionado aos pescadores que dormem no entorno da ilha, tá? Que seria lata de óleo, lata de purê de tomate, as pessoas que ficam cozinhando no barco, que são os próprios pescadores, né? Então, quer dizer, o impacto o turista, ele faz um tipo de impacto, mas a nível de mata e a nível de costa. Agora, o que a gente tem mais observado, por exemplo, muito animal morto nas águas, relacionado à pesca predatória, mas o animal morto que eu falo, por exemplo, seria uma garopa jovem. A nossa maior preocupação é que o brasileiro ele não tem disciplina. Eu vi muito nos Estados Unidos que, por exemplo, são abertas temporadas de caça. Então, quando é aberta a temporada de caça, a pessoa vai lá e caça o que está sendo oferecido. No Brasil, não. No Brasil, você pega uma lagosta pequena, você pega uma lagosta com ova, você pega uma garopa com ova, isso eu cansei de ver. Isso é uma das coisas que impacta. Como que está o ecossistema da Ilha Anchieta em comparação com outros lugares do Brasil? Já é um ecossistema impactado, isso não tem discussão. Quer dizer, é um local semi-selvagem, mas em relação à Serra de Ubatuba, por exemplo, na estrada Oswaldo Cruz, você consegue ver a mata ali ainda está intacta. Eu consigo perceber que o movimento antrópico, ou seja, a penetração do homem naquele local, ainda é controlada na área terrestre. Agora, a região de Ubatuba, Caraguá, São Sebastião e Ilhabela, ela vem sido altamente impactada porque o turismo hoje está muito barato e pouco orientado. Tá? O turismo hoje, a gente que é ambientalista, o que a gente vê? É a situação, a natureza vai me sustentar, mas eu não vou fazer nada pela natureza. Isso é uma grande preocupação nossa. E o Parque Estadual de Ilha Anchieta é uma área de preservação ambiental protegida por lei, né? E como está a legislação ambiental no Brasil hoje? Não, a legislação, ela existe. O Brasil, ele é muito visado em relação a recurso natural. Principalmente, por que o Brasil é visado? Primeiro que nós temos um grande número na biodiversidade, um grande número um bom banco genético de fauna e flora. O que significa isso?
significa que a gama de vegetais e a gama de animais que se encontram no nosso entorno da Mata Atlântica é enorme. Isso por quê? Porque a nossa temperatura não tem grandes variações. O nosso verão não é muito pesado e o nosso inverno também não. O que isso facilita? Eu tenho uma biodiversidade excelente. Então, a nível mundial, isso interessa. Legislação existe. O que falta? Comprometimento do brasileiro. Isso a gente observa muito. Paulo, então quer dizer que precisa de uma fiscalização por parte dos poderes competentes e também tem que ter algumas pessoas que fiscalizem realmente com responsabilidade. Essa pergunta, então, a gente vai deixar para o próximo bloco, aí você responde para a gente, tá? Tá, joia. Vamos ao rápido intervalo e a gente volta logo mais. Participar constantemente das atividades culturais de nossa região é um dos papéis que a Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, realiza há alguns anos, levando até você muita informação e mostrando o que há de melhor nos eventos regionais. No Vida e Cidadania de hoje, nós estamos falando a respeito da preservação e a importância do meio ambiente. E aqui em nosso estúdio, nós estamos conversando sobre esse assunto com o mergulhador, biólogo e ambientalista Paulo Savaia. Paulo, como nós estávamos conversando anteriormente a respeito das leis, dos parques que são protegidos por leis. Sim. Quem tem que fazer essa fiscalização nos parques? A população. Acho que definitivamente, nos países de primeiro mundo, quem é o fiscal, o grande fiscal é a população, porque a população, ela se compromete. A população, ela é uma associada ao agente fiscalizador. Então, quer dizer, a partir do momento que o brasileiro deixar de ser oportunista e se preocupar no cooperativo, quer dizer, essa ilha é bonita porque o grupo, porque a população que vem visitar deixa ela bonita, quer dizer, o mar está limpo, eu estou em bem-estar, por quê? Porque a natureza está em balanço. Então, eu acredito assim, o governo não tem, ainda mais com a situação mundial que se encontra hoje, o governo não consegue fiscalizar toda a área. A área brasileira é uma área enorme. Então, quer dizer, eu percebi, na ilha ela tem a fiscalização, mas os pescadores vão pescar clandestinamente no entorno, na madrugada. Paulo, esse ano houve a iniciativa do Tratado de Quioto. O objetivo era elaborar uma política globalizada de preservação do meio ambiente mundial. Quase todos os países participaram, inclusive o Brasil também aceitou, né? Como você vê a participação e a conscientização da sociedade brasileira e mundial em relação à preservação do meio ambiente? Eu acredito assim, o que interessa para o planeta a nível de Brasil? O Brasil tem dois focos importantes a nível de meio ambiente, o oceano e a Amazônia. A Amazônia, pela biodiversidade e pelo grau de influência que ela tem a nível climático. Porque o solo da Amazônia ele é pobre. O que é rico na Amazônia é a matéria orgânica que está sobreposta à vegetação. Quer dizer, isso tem um interesse a nível mundial e sua cobertura vegetal. O oceano é que a riqueza a nível nutricional, a curto prazo, eu falo 5 anos, quer dizer, o que o mar oferece? O mar oferece hoje um grande número de proteínas, vitaminas e sais que ainda estão em estudo. Então, acredito que para 5 a 10 anos, com essa tendência de política mundial, muitos alimentos vão ser extraídos diretamente do oceano. E o Brasil é muito rico em questão de biodiversidade. Isso facilita a extração de componentes para a nutrição humana. Paulo, e atualmente uma das questões bastante discutidas é a respeito da educação ambiental. A consciência dessa geração, a conscientização dessa geração sobre a importância do meio ambiente, você acredita que essa é a saída? Acredito que sim, desde que seja uma forma consciente e uma forma clássica. O que seria isso? Eu acho que hoje a gente tem que investir na criança e no adolescente. Tá? Então, por quê? Porque é uma questão de qualidade de vida. O adolescente já tem que programar como é que serão os próximos 25 anos dele em relação ao planeta, com essas questões de bioterrorismo, de guerras químicas. Quer dizer, lógico que uma bomba atômica tem um efeito, mas uma guerra química ou uma guerra biológica, ela vai ter uma interferência
a nível de natureza, e você sabe que nós dependemos exclusivamente de natureza. Então, o que é a questão da educação ambiental? A educação ambiental hoje é uma constante. Por quê? Porque o homem já impactou o planeta. Agora ele está apavorado em resgatar o que era a antiga natureza. Então, por que se fala tanto em educação ambiental? Hoje é moda. Se fala porque o homem está querendo obter a qualidade de vida que ele tinha antes. E o que significa isso? Significa, isso é um resultado da urbanização, isso é um resultado da industrialização, isso é um resultado da tecnologia. Sabe? Então, quando fala que houve um vazamento de petróleo, o que nos preocupa são as grandes feridas que vão deixadas por um vazamento que vai levar 10 a 12 anos para cicatrizar. Então, isso que é o que preocupa, quer dizer, quando você trabalha a questão da educação ambiental, é que você já crie dentro da criança e do adolescente um senso crítico. E como você acha que deve ser feita essa educação ambiental? A escola, os pais ou até os meios de comunicação têm que ter uma importância muito grande na educação ambiental desses jovens, dessas crianças. Sim, eu acho assim que a mídia é muito importante, mas eu acho que bons programas, eu acho que a televisão está muito preocupada, a mídia brasileira principalmente está muito preocupada em sensacionalismo e você tem canais estrangeiros, o Animal Planet, por exemplo, ele enfoca muito a natureza, Discovery, quer dizer, eu acho assim que a mídia, ela está muito, hoje a mídia brasileira está muito pobre, eu acho que ela é um pouco nociva em relação ao que se passa. Eu sou até meio radical, mas eu acredito assim, sabe, os pais têm que ser trabalhados. Eu acho que você frequenta, por exemplo, um supermercado, e o supermercado, eu percebi assim, os grandes, você tem uma tecnologia para se produzir uma embalagem. Agora eu pergunto, que tecnologia foi investida para esse lixo dessa embalagem? Então você pega uma embalagem, por exemplo, que tem 4 ou 5 famílias de componentes. Você tem uma associação de alumínio, com plástico, com papel. Todos são recicláveis, mas ao mesmo tempo todos juntos é um poluente em potencial. Então, quer dizer, a educação ambiental ela é muito forte. Quer dizer, hoje em dia ela é necessária. É necessária porque a nossa ocupação em recurso natural está aumentando. Então, você vê o Rio Tietê, aqui o próprio Rio Paraíba, o Rio Piracicaba, investe milhões de dinheiro e não tem o retorno, não está conseguindo. Então, quer dizer, a educação ambiental ela é presente em água, em terra, ela tem que ser divulgada e aplicada. Paulo, e como que está o turismo ecológico no Brasil, em especial lá na Ilha Anchieta? Não, é um turismo ainda criança, tá? Porque hoje em dia a palavra ambientalista, eu sou muito crítico, o ambientalista, ele é uma pessoa que tem que acompanhar a dinâmica da natureza. O ambientalista, se precisar em julho, às 4 da manhã, para observar um fenômeno animal, ele tem que estar lá. Quer dizer, o ambientalista o que é? Uma pessoa que sabe discernir se a natureza está em seu estado natural ou se ela está com algum grau de patogenicidade. Bom, o turismo. O turismo ele tem que ser explorado de uma maneira que interfira ao mínimo numa reprodução de um pássaro ou no crescimento de uma vegetação, sabe? Então, o turismo, por si, ele é nocivo à natureza. Tá. Isso. Paulo, eu queria agradecer a sua presença aqui no Vida e Cidadania. E você pode participar do Vida e Cidadania enviando um e-mail para univaptv@univap.br. Vida e Cidadania, comunicação e ciência a serviço da comunidade. Até o próximo programa.
Imagine uma área de 8.300 hectares de natureza preservada, com araucárias centenárias, trilhas para caminhadas, fauna diversificada e muito mais. Isto é o Parque Estadual de Campos do Jordão, também conhecido como Horto Florestal. Seja a pé ou de bicicleta, o principal atrativo do parque são as trilhas, que duram em média 2 horas. Com características especiais devido ao seu relevo acidentado e com uma área repleta de nascentes de água, além de um clima e uma vegetação exuberantes, o Parque Estadual de Campos do Jordão, ou Horto Florestal, é uma das mais belas áreas de conservação e o mais antigo parque do estado de São Paulo. Localizado na cidade de Campos do Jordão, faz divisa com os municípios de Pindamonhangaba e Guaratinguetá, no estado de São Paulo, e com Minas Gerais. Em 27 de março de 1941, foi transformado em parque estadual com o objetivo de proteger as matas de araucária. Mas o que é um parque estadual? É uma área delimitada, dotada de atributos naturais, objeto de preservação permanente. Os parques estaduais destinam-se a fins científicos, culturais, educativos e recreativos, constituindo-se bens do povo. O Parque Estadual de Campos do Jordão faz parte de uma das unidades de conservação, administrada pela Secretaria do Meio Ambiente através do Instituto Florestal. Em sua área de 8.341 hectares de belíssimas paisagens e grande diversidade de fauna e flora, podemos encontrar espécies como esquilos, aves, além de araucárias e pinho-bravo, e uma grande variedade de bromélias e orquídeas. O parque oferece aos seus visitantes várias trilhas pela mata, de diversos níveis de dificuldade que possibilitam contato com a natureza. Uma delas é a Trilha do Monteiro Lobato, indicada especialmente para crianças, com um percurso de 250 metros, onde podemos ver as obras do escritor. Seu percurso margeia o Riacho das Trutas. Outra trilha muito procurada pelas crianças é das Quatro Pontes, devido às suas pontes pensas que encontramos no percurso e que dão um clima de aventura ao passeio. Continuando pela trilha, podemos conhecer a Escola Luci Montoro, frequentada por filhos de funcionários, o Parque da Vida e ainda no percurso encontramos a Araucária do Descobrimento, conhecida assim por ter sido a que mais chamou atenção pelo seu porte. Para os que procuram uma caminhada mais longa, a trilha do Rio Sapucaí é uma boa opção. Seu percurso apresenta um grau de dificuldade maior devido ao seu relevo acidentado. A trilha parte da serraria e durante o trajeto podemos avistar araucárias com mais de 100 anos e o Rio Sapucaí-Guaçu, que atravessa a cidade de Campos do Jordão. Caminhando pelo parque, podemos encontrar o Largo das Carpas e uma pequena capela toda feita em madeira. Um pouco acima, temos uma vista muito bonita da vegetação do lugar. O parque oferece a seu visitante uma boa infraestrutura, com cantina, um centro de atendimento aos visitantes, além de lojinhas de artesanato e uma área de piquenique. Para o visitante mais corajoso, existe a Ducha da Juventude e a tirolesa. Mas para se aventurar, é preciso gostar de água gelada, pois as temperaturas costumam ser baixas, mesmo na época de calor. As visitas podem ser feitas sem agendamento. Existem no parque algumas normas de conservação que o visitante deve respeitar. É proibido retirar qualquer exemplar da flora. O lixo deve ser jogado somente nos recipientes apropriados que estão espalhados por todo o parque. É proibido fazer inscrições em árvores. Os aparelhos sonoros devem ser evitados. Animais domésticos são proibidos no parque. Respeitando essas simples normas, você estará ajudando a preservar as riquezas naturais e melhorando a qualidade de vida no planeta. Aproveite o passeio pelo parque e sinta a importância da natureza e aprenda como cuidar melhor dela. Quando estiver passeando pelo Parque Estadual de Campos do Jordão, lembre-se que em um parque nada se tira, a não ser fotografias, nada se deixa, a não ser pegadas, e nada se leva, a não ser boas lembranças.
Ajude a preservar o que é de todos nós. Para obter maiores informações sobre o parque, ligue 12 263 3762. Prainha de Fora, Prainha do Engenho, Praia do Sapateiro, do Presídio, das Palmas, do Sul e do Leste. Estas duas últimas cercadas da Mata Atlântica. Todas elas formam a Ilha Anchieta. A ilha guarda as ruínas de um presídio que funcionou de 1904 a 1955 e foi palco de uma das piores rebeliões carcerárias do país. Em 1955, o presídio foi desativado e a ilha ficou abandonada até se tornar parque estadual em 1977. O Parque Estadual da Ilha Anchieta é uma das principais áreas de preservação do estado de São Paulo. Natureza e história se contrastam e formam a história da ilha, que começa em 1904, quando foi inaugurada a colônia correcional para menores infratores. Nessa época, o lugar era conhecido como Ilha dos Porcos. Em 1955, houve uma grande rebelião e, em consequência dessa revolta, o presídio foi definitivamente extinto. Abandonada até 1977, depois de várias propostas de ocupação, foi criado pelo Decreto Estadual 9.629 o Parque Estadual da Ilha Anchieta, com o objetivo de proteger suas riquezas naturais e preservar o patrimônio histórico. Mas o que é um parque estadual? É uma área delimitada, dotada de atributos naturais, objeto de preservação permanente. Os parques estaduais destinam-se a fins científicos, culturais, educativos e recreativos, constituindo-se bens do povo. Com 820 hectares, a Ilha Anchieta, localizada no município de Ubatuba, é a segunda maior ilha do litoral norte de São Paulo e está integrada à rede de unidades de conservação administrada pela Secretaria do Meio Ambiente, através do Instituto Florestal. O acesso à ilha é feito por escunas que partem do pier do Saco da Ribeira numa viagem de 50 minutos. Praias compõem a paisagem da ilha, sendo que 5 delas ficam na Enseada das Palmas e todas têm acesso por trilhas que possibilitam um contato maior com a natureza. Uma delas é a trilha da Prainha do Engenho, muito bem sinalizada e fácil de ser percorrida. Por ela podemos chegar à piscina natural da prainha, cercada por rochas e com águas cristalinas. Os costões rochosos compreendem cerca de 80% do litoral da ilha. Cercados de águas transparentes, formam um ótimo ambiente para mergulho. O contato com a Mata Atlântica, animais marinhos, terrestres e mais de 50 espécies de aves é algo que fascina. A ilha apresenta grande diversidade de fauna e flora. Caminhando, podemos encontrar espécies como bromélias e palmeiras, características da Mata Atlântica. Uma recomendação feita aos visitantes do parque é que, ao chegar, deixem para trás todos os ruídos e agitações das cidades e sintam a energia da natureza. Além dessa interação com a natureza, o visitante deve respeitar algumas normas de preservação do parque. É proibido caçar e pescar, pois as espécies encontradas no parque estão ali para serem preservadas, sendo que muitos animais nativos se encontram ameaçados de extinção. É proibido retirar da mata qualquer exemplar da flora, pois cada folha retirada causa grande impacto na vegetação local. Cada visitante deve, ao deixar a ilha, levar seu lixo, pois no parque não existe um sistema de coleta.
Respeitando essas simples normas, você está ajudando a manter o equilíbrio da natureza e melhorando a qualidade de vida do planeta. Além de preservar os recursos naturais e proporcionar lazer e turismo, outro objetivo de um parque estadual é possibilitar desenvolvimento de pesquisas e projetos. Um deles é o Projeto Tamar, Programa Nacional de Proteção às Tartarugas Marinhas. Com um grande número de tartarugas em extinção, o projeto, que está há 8 anos na ilha, tem como principal objetivo a educação ambiental. Para receber pesquisadores e visitantes que desejam passar a noite na ilha, o parque oferece instalação para 30 pessoas na sua hospedaria. O Parque Estadual da Ilha Anchieta proporciona a seu visitante momentos de tranquilidade e contato com a natureza. Esse paraíso natural é a Ilha Anchieta. Ajude a preservar o que é de todos nós. Essa ilha é sua. Para obter maiores informações, entrar em contato pelo telefone. Código de área 12 3832 9059. Após o intervalo, você vai passear com a gente e curtir um pouco mais da natureza dentro do Parque Estadual da Serra do Mar. Corredeiras e cachoeiras são um espetáculo especial na paisagem do núcleo Santa Virgínia, que faz parte do Parque Estadual da Serra do Mar. Protegendo os remanescentes da Mata Atlântica, declarados pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, o Parque Estadual se espalha por uma área de quase 315 mil hectares, passando pela divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro até o município de Itariri, no sul do estado. O parque representa a maior porção contínua preservada no Brasil deste tipo de mata. Vegetação exuberante, água pura da floresta, cachoeiras e piscinas naturais formam um dos mais belos cenários da natureza, o Núcleo Santa Virgínia. Esse núcleo compõe o Parque Estadual da Serra do Mar e está integrado à rede de unidades de conservação, administrada pela Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, através do Instituto Florestal. Com uma área de 16 mil hectares, o núcleo abrange os municípios de São Luís do Paraitinga, Natividade da Serra, Ubatuba e Cunha. O nome Santa Virgínia foi herdado da antiga fazenda que ocupava uma grande área do núcleo. Para chegar à unidade, é preciso percorrer 3,5 km de estrada de terra. Partindo da sede, diversas trilhas de percurso fácil, agradável e muito bem sinalizadas orientam o visitante. Caminhando pelas trilhas, podemos admirar a vegetação que cerca os rios, que são fonte de água pura e que guardam espécies de peixes em extinção, como a pirapitinga. As 17 cachoeiras do núcleo se espalham pelos rios Ipiranga, Ribeirão Grande e Paraibuna. Protegidos pelas florestas, esses rios são responsáveis em grande parte pelo abastecimento de água do Vale do Paraíba e de 80% da população do Rio de Janeiro. Caminhar pelas margens dos rios, conhecer de perto a diversidade de espécies vegetais e animais que compõem a riqueza da Mata Atlântica, são atrativos que o visitante encontra nas trilhas de Santa Virgínia. Apenas 20% da área é aberta à visitação. Além de preservar os recursos naturais, o Núcleo Santa Virgínia tem como objetivo o desenvolvimento de pesquisas e a educação ambiental. O núcleo recebe por ano cerca de 5 mil pessoas. Ao chegar, o visitante é recepcionado e acompanhado por um guia que explica cada detalhe da área e, através das atividades desenvolvidas no percurso, aprende a importância de preservar a natureza.
Além das atividades de pesquisa e educação desenvolvidas, a unidade conta com outros programas que têm como objetivo cuidar da manutenção do parque, da fiscalização para evitar a caça, pesca e a extração do palmito, além de acompanhar e supervisionar pesquisadores. Nas árvores, marcações utilizadas pelos pesquisadores nos lembram que um dos objetivos da criação do núcleo é o desenvolvimento de pesquisas. Para receber o visitante, existe a hospedaria com capacidade de acomodar 15 pessoas por final de semana. O visitante deve respeitar algumas normas de conservação. É proibido jogar lixo na mata, nos rios, nos lagos e nas trilhas. É proibido retirar qualquer exemplar da flora. É proibido fazer inscrições em árvores e pedras. Ande sempre acompanhado por um guia. Respeitando essas simples normas, você está ajudando a preservar os recursos naturais e melhorando a qualidade de vida no planeta. O Núcleo Santa Virgínia é um bom exemplo da importância da preservação dos recursos naturais e do desenvolvimento de pesquisas. Ajude a preservar o que é de todos nós. Para maiores informações, entrar em contato pelo telefone 12 3671 9159. As cidades de São Luís do Paraitinga e Cunha são cercadas pela maior porção de Mata Atlântica ainda preservada no Brasil. O núcleo Cunha-Indaiá fica a 30 quilômetros de Cunha, no quilômetro 53 da rodovia SP-171. O núcleo também possui belas cachoeiras, além da trilha do Rio Paraibuna e do Rio Bonito. A riqueza da fauna e da flora pode ser observada ao longo das caminhadas. Segundo o IBAMA, este ecossistema abriga mais de 1.000 espécies de animais e 20.000 tipos de plantas. Encravado na Serra do Mar, próximo à Estância Climática de Cunha, o núcleo Cunha-Indaiá é um exemplo de transformação dos valores ambientais dos últimos 50 anos. Na década de 50, essa região sofreu com a atividade desenfreada da extração da madeira. Só 10 anos depois, com o surgimento do movimento ambientalista, é que essas atividades foram encerradas, garantindo a manutenção de áreas de florestas naturais. Em 1974, a área passou a ser administrada pelo Instituto Florestal, que criou a Reserva Florestal de Cunha. Com a criação, em 1977, do Parque Estadual da Serra do Mar, a reserva passou a ser denominada Núcleo Cunha-Indaiá, que compõe o Parque da Serra do Mar e integra a rede de unidades de conservação administrada pela Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo através do Instituto Florestal. O núcleo possui 6.546 hectares, que se estendem por uma região montanhosa, repleta de nascentes e trilhas que levam à bela floresta e dão acesso a cachoeiras e rios como Ipiranga, Paraibuna e Bonito. Uma das trilhas é a do Rio Paraibuna. Seu percurso é fácil e o visitante não precisa ser acompanhado por um guia. Caminhando por ela, encontramos a Cachoeira do Barracão, formada por 2 pequenas quedas. Todo o percurso margeia o rio e, conforme caminhamos, é possível perceber que a mata vai ficando mais fechada. E então, chegamos à parte superior da cachoeira, ideal para banhos. Outra opção é a trilha da Cachoeira do Rio Ipiranga. Boa parte de seu percurso pode ser feita de carro. Após 4.300 metros de estrada, começa a caminhada. Durante todo o percurso, podemos observar pegadas de animais, além das belas quedas d'água que compõem o cenário. O núcleo oferece a seu visitante uma hospedaria, um campo de futebol, uma sala de aula e o Laboratório de Hidrologia Florestal Walter Emmerich, resultado de uma parceria com o governo do Japão. Existem algumas normas de conservação que o visitante deve respeitar. É proibido caçar e pescar. É proibido retirar qualquer exemplar da flora. O lixo deve ser jogado somente nos recipientes apropriados. É proibido fazer inscrições em árvores. Respeitando essas simples normas, você está ajudando a preservar as riquezas naturais e melhorando a qualidade de vida no planeta.
conhecer as riquezas da Mata Atlântica. É o primeiro passo para que o visitante sinta como é importante defender nosso patrimônio natural. Ajude a preservar o que é de todos nós. Informações, ligue para 12 571 1818. Termina aqui mais um Vida e Cidadania. Esperamos as suas sugestões e críticas pelo telefone 0 operadora 12 3947 1012 ou pelo e-mail univaptv@univap.br. Até o próximo programa.